Em verdade, é uma alegria muito grande que o Senhor nos concede estar novamente em Colômbia. La verdad que es una alegría muy grande que el Señor nos permita estar nuevamente en Colombia. E não viemos em nosso próprio nome, mas no nome do Senhor. Y no venimos en nuestro propio nombre, sino en el nombre del Señor. E também estou aqui junto com muitos irmãos em Brasil que estão orando e apoiando a nossa vinda. También estoy aquí con muchos hermanos de Brasil que están apoyando y orando por nuestro viaje. Como é importante estarmos debaixo da proteção da comunhão do corpo de Cristo. Cuán importante es estar debajo de la protección de la comunión del cuerpo de Cristo. Quando somos enviados pela comunhão dos irmãos, Cuando somos enviados por la comunión de los hermanos, então nunca chegamos sozinhos, chegamos com todos os irmãos. amén. Entonces nunca estamos ni llegamos solos, sino llegamos con todos los hermanos. Então, por favor, receba a saudação de muitos irmãos no Brasil, Entonces, por favor, reciban muchos saludos de muchos hermanos en de Brasil, muitos lugares daquele grande país, de muchos lugares de aquel gran país e há outros irmãos em outros países também que estão orando e apoiando a nossa vinda. y también de otros hermanos que en otros lugares están orando y apoyando por nuestra venida. Roger, Altivi, Atamase, alguns obreiros que conhecem vocês aqui enviam muitas saudações. Roger, Atamásio, Altivir y otros obreros que ustedes conocen también mandan muchos saludos. E também ali em Montemor, onde nós moramos, irmãos oraram por muito tempo e enviam abraços para vocês. Y también allí donde vivimos, en Montemor, los hermanos estuvieron orando por mucho tiempo y también envían abrazos para todos ustedes. Graças a Deus que Miriam está comigo, minha esposa, Gracias a Dios, Miriam también está conmigo, mi esposa, e estamos contando com a graça do Senhor para esse tempo aqui em Colômbia. y estamos contando con la gracia del Señor para estos tiempos que vamos a estar aquí en Eu Colombia. tenho toda a certeza que não sou a pessoa mais adequada para servir vocês. Yo tengo toda seguridad que no soy la persona más adecuada para servirles a ustedes, E de alguma forma relutei em vir a Colômbia, y de alguna manera luché para venir a Colombia, para não vir, para no venir a Colombia, porque sabemos das nossas debilidades. porque sabemos de nuestras debilidades. Por outro lado, confiamos na graça e no ministério do Espírito Santo. Por otro lado, confiamos en la gracia y en el ministerio del Espíritu Então, Santo. nos submetemos ao Senhor, aceitando o convite dos irmãos. Entonces nos sometemos al Señor aceptando la invitación de los hermanos, E, no nome do Senhor, vamos compartilhar a palavra e ter comunhão nesse tempo. y en el nombre del Señor entonces vamos a compartir la palabra y tener comunión en este tiempo. Meu encargo não é exatamente ensinar vocês. Mi encargo no es realmente enseñarlos a Eu ustedes. creio que o Senhor tem trabalhado bastante em Colômbia há muitos anos. Yo creo que el Señor ha trabajado bastante en Colombia por muchos años. Mas creio que o Senhor tem me dado uma palavra de encorajamento aos irmãos. Mas yo creo que el Señor me da una palabra de ánimo para los hermanos. E também uma palavra que mostra um pouco do seu amor, do seu encorajamento. Y también una palabra que muestra un poco su amor y su ánimo para la iglesia. Vamos abrir João capítulo 17. Entonces vamos a abrir Juan, capítulo 17. E nós vamos ler inicialmente os versículos 1 a 5. Y vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 5. Você quer ler, Pastor? Voy a leer. Dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O texto começa dizendo: depois destas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus. El versículo comienza diciendo que después de estas cosas Jesús levantó los ojos al cielo. Quais coisas? ¿Cuáles cosas? Ele estava abrindo seu coração
num ambiente de intimidade com seus discípulos. Él estaba abriendo su corazón en un ambiente de mucha intimidad con sus discípulos. Agora ele já não está diante da multidão e nem em Jerusalém. Ahora él no está delante de la multitud ni en Jerusalén. Está nos últimos dias do seu ministério aqui na terra. Está en los últimos días de su ministerio aquí en la tierra. Então ele está abrindo os segredos do seu coração aos seus discípulos. Entonces él está abriendo el secreto de su corazón a sus Ele discípulos. fala de um tempo difícil que viria, Él está hablando de un tiempo difícil que vendrá. mas fala da promessa da vinda do Espírito Santo para os conduzir. Habla de la promesa del Espíritu Santo para guiarnos. E depois de todas essas coisas que ele fala nos capítulos anteriores, Y después de todas estas cosas que él habla en los capítulos anteriores, João relata que Jesus levantou os olhos ao céu. Juan relata que Jesús levantó los ojos al cielo. Isso é algo muito especial que devemos observar. Y esto es algo muy especial que debemos observar. Jesus era um discípulo íntimo de... João era um discípulo íntimo de Jesus. Juan era un discípulo muy cercano de Jesús. E ele agora está vendo as últimas palavras que Jesus falou. Y él ahora está viendo las últimas palabras que Jesús habló. As últimas palavras de Jesus são tão importantes e especiais. Las últimas palabras de Jesús son tan importantes y especiales. E também precisamos lembrar que João está falando suas últimas palavras. Y también debemos recordar que Juan está hablando las últimas palabras. Ele está no final do seu ministério, no final do primeiro século. Él está en el final de su ministerio, a finales del primer siglo. E quais são as palavras principais que João está deixando à próxima geração? ¿Y cuáles son las palabras principales que Juan estará dejando para la próxima Ele generación? sempre está tratando o povo de Deus como filhinhos. Él siempre está tratando al pueblo de Dios como hijitos. E ele está trazendo esse povo de volta à comunhão do Pai com seu Filho. Y él está trayendo a este pueblo a que retorne a la comunión del Padre. Era con um sus tempo hijos. de muita crise o final do primeiro século. Era un tiempo de muchas crisis a finales del primer siglo. Ele já havia falado que o anticristo viria. Él ya había hablado que el anticristo venía. E infelizmente muitos que estavam entre eles haviam se tornado anticristo. Y infelizmente muchos que estaban entre ellos se habían vuelto anticristo. Mas ele não gasta muito tempo tentando ensinar eles como discernir o anticristo. Mas él no dedica mucho tiempo para enseñarles a ellos cómo considerar quién es el anticristo. Mas sim traz eles a conhecer o Filho de Deus. Mas sí los trae a conocer al Hijo de Dios. E a confiança de que o Pai e o Filho estão no trono governando todas as coisas. Y la confianza de que el Padre y el Hijo están en el trono gobernando todas las cosas. Jesus também nos últimos dias do seu ministério, Jesús también en los últimos días de su ministerio, quando encontramos os relatos do apóstolo João, cuando encontramos los relatos del apóstol Juan, parece que ele estava no Santo dos Santos, parece que él estaba en el lugar santísimo, contemplando o Shekinah. contemplando la gloria de Dios. Ele está ali gastando tempo nas coisas essenciais. Él se está dedicando a contemplar las cosas esenciales. Quando olhamos os evangelhos, parece que em Marcos Jesus está no átrio exterior. Cuando miramos los evangelios, parece que Marcos está en el atrio exterior. Há muita pregação do evangelho e expulsão de demônios. Hay mucha predicación y expulsión de demonios. Quase nós não temos Jesus na sua intimidade com seus discípulos. Casi no encontramos a Jesús teniendo intimidad, comunión íntima con sus discípulos. Em Mateus parece que ele está no lugar santo. En Mateo parece que él está en el lugar santo. Ele está lidando com seu povo em Jerusalém e falando das coisas referente à lei. Él está lidiando con su pueblo en Jerusalén y con aquellos asuntos referentes a la ley. Mateus está lidando com o povo no contexto judeu. Mateo está lidiando con el pueblo en el contexto de los judíos. Mas quando olhamos João, ele está falando aos filhos de Deus. Mas cuando miramos a Juan, él está hablando a los hijos de Dios. Toda a palavra de Deus é importante. Toda la palabra de Dios es importante. Mas precisamos aprender a voltar do átrio exterior para o lugar santo e até o Santíssimo. Mas necesitamos volver del lugar exterior al lugar santo y al lugar santísimo. Porque a estratégia do inimigo é nos distrair no átrio exterior. Porque a veces la estrategia del enemigo es distraernos en las cosas del atrio exterior. Aí está a tribulação, aí está a apostasia, aí está o anticristo. Ahí está la tribulación, la apostasía y el anticristo. Se você estiver só no átrio exterior, provavelmente vai ficar perturbado. Si usted solo está mirando las cosas del atrio exterior, va a quedar probablemente perturbado. Jesus está ali no Santo dos Santos. Ahora Jesús está en el lugar santísimo. E ele chama os seus discípulos para essa intimidade. Y él está llamando a sus discípulos para la intimidad. E agora nós temos a oração, que é chamada oração sacerdotal de Jesus. Y ahora nosotros tenemos la oración, que es la oración considerada sacerdotal del Señor Jesús. Não há isso em outros evangelhos. No existen los otros evangelios. João realmente está no seio do Filho.
Juan realmente está recostado en el pecho del Hijo. E ele observa como Jesus está vivendo seus últimos dias. Y él está observando a Jesús viviendo sus últimos días. Agora nós estamos nos últimos dias. Ahora nosotros estamos en los últimos días. Como devemos viver? ¿Cómo debemos vivir? Como devemos observar as coisas? ¿Cómo debemos observar las cosas? Nós devemos ter os olhos voltados para o Senhor Nosotros debemos tener los ojos que regresen al Señor e devemos viver como João, y debemos vivir como Juan. nos ocupar com as coisas essenciais. Ocuparnos con las cosas esenciales. E aqui ele está dizendo que depois que Jesus falou essas coisas, Y aquí él está diciendo que después de que Jesús habló estas cosas, Jesus levantou os olhos ao céu. levantando los ojos al cielo, Você percebe que João está relatando que Jesus levantou os olhos ao céu? usted percibe que Juan está relatando que Jesús volvió sus ojos al cielo. É interessante que João observa Jesus levantando os olhos ao céu outras vezes. Es interesante que Juan observa a Jesús levantando sus ojos al cielo otras veces. Em João 4, ele fala para os discípulos levantar os olhos. En Juan 4 él habla para sus discípulos, levantad los ojos. Eles achavam que a colheita ia demorar muito, Ellos pensaban que la cosecha se iba a demorar mucho. mas Jesus fala, levanta os céus, levanta os seus olhos e veja que a colheita já está pronta. Mas Jesús les dice, levanten los ojos y miren que la cosecha ya está lista. Quando houve a multiplicação dos pães, Cuando hubo la multiplicación de los panes, Jesus também levantou os olhos aos céus e deu graça e partiu o pão. Jesús también levantó los ojos al cielo y dio gracias por el pan. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele também levantou os olhos aos céus. Cuando fue a resucitar a Lázaro, también levantó los ojos a los Então cielos. Jesus era um homem que vivia na terra, mas seus olhos estavam ao Pai. Jesús entonces era un hombre que estaba en la tierra, pero sus ojos estaban dirigidos De al Padre. todas as partes, Satanás queria tirar os olhos de Jesus dos céus para a terra. De todas las maneras, Satanás quería quitar los ojos de Jesús del cielo para la tierra. Mas ele viveu a glória do seu ministério com os olhos nos céus. Mas él vivió la gloria de su ministerio alzando los ojos a los E cielos. quando ele tem os seus olhos voltados aos céus, ele tem o trono do Pai. Entonces, cuando él mira con sus ojos a los cielos, está volviendo su corazón al trono del Padre. Então ele sabe que tudo está debaixo do controle do seu Pai. Entonces él sabe que todo está bajo el control de su Ele Padre. não tem nenhum medo. Él no tiene miedo. Ele não cede a nenhuma pressão. Él no cede a ninguna presión. Ele sabe que vai cumprir toda a vontade do seu Pai. Él sabe que él va a cumplir toda la voluntad de su Padre. Que coisa maravilhosa que João deixou para nós. Qué cosa maravillosa esto que Juan deja para nosotros. Porque nós somos seduzidos a olhar só para a terra todo o tempo. Porque nosotros somos seducidos a mirar a la tierra en todo momento. E quando olhamos para a terra, tudo está caótico. Y cuando miramos la tierra, todo está caótico. As trevas cobriram a terra e a escuridão assola os povos. La tierra está cubierto de tinieblas y la confusión gobierna a los pueblos. João, quando estava lá na ilha de Patmos, e o Senhor revelou o livro do Apocalipse a ele. Ahí cuando Juan estaba en la isla de Patmos y el Señor reveló el libro de Apocalipsis, Nos primeiros capítulos ele vê a que assolação havia sobre a terra. en los primeros capítulos él vio qué desolación había sobre la tierra. E também havia decadência em algumas igrejas. Y también había decadencia en algunas Havia iglesias. muitos problemas naquele período. Había muchos problemas en aquel Mas periodo. no capítulo 4, João tem uma visão dos céus. Más en el capítulo 4, Juan tiene una visión de los cielos. Ele aprendeu a levantar os olhos aos céus. Él también aprendió a levantar los ojos. E ele a los viu uma cielos. porta aberta e um trono ali. Y él vio una puerta abierta y un trono allí. E uma voz que lhe disse, venha para cá, sobe, eu vou te mostrar o que acontecerá nos últimos tempos. Y una voz que le decía, ven, sube para acá, yo te voy a mostrar lo que va a acontecer en los últimos E tiempos. o que vai acontecer nos últimos ¿Y tempos? qué es lo que va a acontecer en los últimos tiempos? O Rei dos Reis está governando sobre toda a terra. El Rey de Reyes va a gobernar sobre todo. Aquela visão gloriosa do Filho de Deus entronizado sobre todas as coisas. Aquella visión gloriosa del Hijo de Dios entronizado sobre todas las cosas. Às vezes tenho que falar aos irmãos mais novos, A veces yo tengo que hablar a los hermanos más jóvenes, porque fazem muitas perguntas sobre a besta, o anticristo, o dragão, porque a veces hacen muchas preguntas sobre la bestia, el anticristo, el dragón, lá no livro de Apocalipse. del libro de Apocalipsis. E eu falo que o livro de Apocalipse não fala essas coisas. Y yo hablo que el libro de Apocalipsis en realidad no habla de estas cosas. Mas como não? Essas coisas estão ali. Mas, ¿cómo no si las cosas están allí? Eu falei, mas esse não é o assunto do livro de Apocalipse.
Pero este no es el asunto del libro de Apocalipsis. Isso é só um suporte para que a revelação do Filho de Deus seja manifestada. Esa es solo la base para que la revelación del Hijo de Dios sea manifestada. Agora mesmo temos aqui a mesa com os equipamentos. Ahora mismo tenemos la mesa con todos los equipos. Mas praticamente a mesa não tem nenhum fim em si mesma, não tem nenhum objetivo para ela mesma. Mas prácticamente la mesa no tiene ningún objetivo o fin en sí misma. Ela só está aqui porque ela é um suporte para os equipamentos. Ella solo está aquí porque es una base para los equipos. Nós não podemos nos distrair com as coisas. Nosotros no nos podemos distraer con las cosas. Então Satanás é muito bom em levar o povo de Deus a se distrair com muitas coisas. Satanás es muy bueno para llevar al pueblo de Dios para distraerlo con muchas Se cosas. não levantarmos os nossos olhos aos céus, Si no levantamos nuestros ojos al cielo, então teremos muitos problemas. entonces tendremos muchos problemas. João viu os céus abertos e o trono. Juan vio los cielos abiertos y el trono. E ele é alguém que aprendeu com Jesus a ter os olhos voltados para os céus. Y él fue alguien que aprendió por Jesús de cómo volver sus ojos al Na cielo. minha pequena experiência, En mi pequeña experiencia, quando eu comecei a ler livro de bruxaria, satanismo e tantas outras coisas, cuando comencé a leer libros de brujería, satanismo y tantas otras cosas, quanto mais eu lia, mais oprimido eu ficava. cuanto más yo leía, más oprimido quedaba. E eu sofria perturbações e alucinações. Yo sufría perturbaciones y alucinaciones. E acabei perturbando muita gente. Y acabé perturbando a mucha gente. Eu era um jovem de 23 anos, 20 anos, por aí. Yo era un joven de 23 o 20 años. Pero Pouco a pouco o Senhor foi me corrigindo. poco a poco el Señor fue corrigiendo. Esse não é o nosso chamamento. Ese no es nuestro llamamiento. Nosso chamamento é levantar os olhos aos céus Nuestro llamamiento es alzar nuestros ojos a los e cielos ver o trono y ver el trono. e confiar que o Senhor que está no trono está controlando todas as Y coisas. confiar que el Señor está en el trono controlando todas las E cosas. se nós vermos o Filho de Deus glorificado, Y si nosotros vemos al Hijo de Dios glorificado, teremos paz e descanso de que Ele vai nos conduzir nesses últimos tempos. tendremos paz y descanso que Él nos va a conducir en estos Claro, últimos temos muitos problemas na terra, tiempos. Claro, tenemos muchos problemas aquí en la tierra, mas nós somos chamados a olhar o Senhor. mas nosotros somos llamados a mirar al Señor. Olha esse texto maravilhoso. Mira este texto maravilloso. Jesus está indo para a cruz. Jesús está yendo para la cruz. Se tivermos uma visão terrena, Si tuviéramos una visión terrenal, vamos acreditar que Jesus apenas está indo para morrer. vamos a creer que Jesús apenas está yendo para morir. Mas se tivermos os olhos voltados para o trono, Mas si tenemos los ojos vueltos al cielo, vamos ver algo, por exemplo, o capítulo 13 de João, vamos a ver algo, por ejemplo, en el capítulo 13 de Juan, que nos diz: que nos dice: antes da festa da Páscoa, de passar deste mundo para o Pai, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. você está vendo o que o texto está dizendo? Usted está leyendo lo que el texto está diciendo. Ele ia para a cruz, Él iba para la cruz, mas a cruz não tem um fim em si mesmo. mas la cruz no tenía un fin en sí A misma. fim é levar o filho de volta para o Pai. El fin era llevar al hijo de vuelta para donde su Padre. Seus olhos estão sempre voltados para o Pai. Sus ojos siempre están dirigidos para el Padre. Você imagina que tragédia seria ¿Usted imagina qué tragedia sería apenas ver o sofrimento, o escárnio, a zombaria? apenas ver el sufrimiento, el escándalo, la humillación? Mas ele estava com os olhos voltados para o Pai. Mas él estaba con sus ojos dirigidos hacia el Padre. Então, pelo gozo que lhe estava proposto, Entonces, por el gozo que él tenía por delante, ele suportou a cruz. él soportó la cruz. A base dele suportar a cruz era a glória da comunhão com seu Pai. La base para él soportar la cruz era la gloria y la comunión con su Padre. Sempre os seus olhos estão voltados para o Pai. Siempre sus ojos estaban dirigidos hacia su Padre. Quando nós olhamos os mártires da história da igreja, Cuando nosotros miramos algunos mártires de la historia de la iglesia, nós vemos que seus olhos não estão no sofrimento. nosotros vemos que sus ojos no están en el sufrimiento. Eles estão cheios de gozo e de alegria. Ellos están llenos de gozo y de alegría. Eles não estão ignorando o sofrimento, a dor e a perseguição. Ellos no están ignorando el sufrimiento, el dolor y la persecución. Mas não fugiram da perseguição. Mas no huyeron de la persecución. Eles criam na soberania de Deus. Ellos creían en la soberanía. E agora, cheio de gozo, cheio do Espírito Santo, Y ahora llenos de gozo y llenos del Espíritu eles Santo, cumpriam a vontade do Pai. ellos cumplieron la voluntad del Padre. E eles não estavam indo ao sofrimento ou à morte. Ellos no estaban yendo al sufrimiento y a la muerte. Eles entendiam que a morte era só um serviço, um caminho para voltar para o Pai. Ellos entendían que la muerte solo era un servicio o un camino para regresar a su Padre.
Quando nós olhamos a história de Policarpo, por exemplo, Cuando nosotros miramos la historia, por ejemplo, de Policarpo, que foi um discípulo de Jesus, Que foi um de discípulo- João, perdão, que fue un discípulo de Juan, que relato glorioso. qué relato maravilloso. Ele poderia poupar a sua vida do sofrimento, Él hubiera podido evitar el sufrimiento, mas ele amava o Pai. mas él amaba al Padre. Ele queria ir para a glória. Él quería ir para la gloria. Então ele não teve medo do sofrimento. Entonces él no tuvo miedo del sufrimiento. Ele não ensinava os outros discípulos a terem medo do Él sofrimento. no enseñaba a los otros discípulos a tener miedo. Aqueles sobre que el sufrimiento. falavam do sofrimento na época, Aquellos que hablaban del sufrimiento en la época, sem ter os seus olhos voltados para o Pai, siempre sin sus ojos voltados não, para aqueles que não tinham os seus olhos voltados para o Pai, aquellos que no tenían sus ojos vueltos al Padre. então eles geravam medo nas pessoas. Entonces ellos engendraban miedo en las personas. Mas quando nós temos os olhos voltados aos céus, Mas cuando nosotros tenemos nuestros ojos dirigidos a los cielos, aquele que morreu e ressuscitou, aquel que murió y resucitó e que fez a promessa que estaria conosco até o final dos tempos, y que hizo la promesa que estaría con nosotros hasta el final de los e tiempos, nos dá o poder glorioso para fazer a vontade do Pai, y que nos da el poder glorioso para hacer la voluntad del está Padre, conosco até o fim. estará con nosotros hasta el Então não temos que ter medo. Entonces no tenemos que temer. Nesse tempo que nós estamos vivendo, En este tiempo que nosotros estamos viviendo, que estamos nos últimos momentos, que estamos en los últimos momentos, nós precisamos nos encorajar mutuamente, nosotros necesitamos animarnos mutuamente, inclusive ajudar os mais novos na fé. inclusive ayudar a los más nuevos en la fe. Erga os seus olhos aos céus. Levanten sus ojos a los cielos. Vocês vão encontrar um homem glorioso. Ustedes van a encontrar un hombre glorioso. Ele ressuscitou e venceu todas as coisas. Él resucitó y venció todas las E é ele que está no trono. y es él el que está en el trono. É ele que governa todas as Él es coisas. el que gobierna todas las cosas. Olha as últimas palavras dos apóstolos. Mire las últimas palabras de los apóstoles. Quando Paulo estava preso em Roma, Cuando Pablo estaba preso en Roma, ele não disse que era prisioneiro de Nero. él no dice que era prisionero de Nero. Ele não lamenta as coisas. Él no lamenta las Ele cosas. diz que era prisioneiro no Senhor. Él dice que era prisionero del Señor. Ele estava ali naquela circunstância, Él estaba aquí, allí en aquella mas circunstancia. a palavra de Deus não estava presa. Mas la palabra del Señor no estaba presa. Quando ele fala aos filipenses, Cuando él habla a los filipenses, ele transmite alegria. él transmite el gozo del Señor. É a carta da alegria. Es la carta del gozo. del Señor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Gozaos en el Señor, otra vez os digo, gozaos en el Señor. Como pode um homem que está preso, ¿Cómo puede un hombre que está preso, debaixo de tantas privações, debajo de tantas privacidades, e aquela expectativa de que ele seria decapitado, con aquella expectativa de que sería decapitado, e ele gasta os últimos dias da vida dele, y él gasta los últimos días de su vida levando os filhos de Deus a olhar também aos céus? llevando a aquellos hijos de Dios también para volver sus ojos a Para ver? onde você tem ajudado os irmãos a olhar? ¿Para dónde usted ha ayudado a los hijos a mirar? Temos que ter muito cuidado, Tenemos que tener mucho cuidado, porque se nós olharmos para o lugar errado, porque si nosotros miramos para el lugar equivocado, aquilo pode mudar a nossa vida. esto puede mudar, cambiar nuestra vida. Podemos ter cegueira espiritual Podemos tener ceguera e espiritual teremos muitos problemas. y tener muchos problemas. Infelizmente, em muitos lugares que temos viajado pela graça de Deus, Infelizmente, en muchos lugares en los cuales hemos viajado por la gracia de Dios, temos percebido as pessoas em pânico e medo, hemos percibido a las personas con pánico, con miedo, mesmo o povo de Deus, aún el pueblo de Dios, porque estão olhando para o lugar errado. porque está mirando para el lugar equivocado. Você nunca leu na Bíblia, olharam para eles e foram iluminados? Ustedes nunca leyeron en la Biblia, miraron para él y fueron iluminados, E seus rostos nunca mais serão confundidos? y sus rostros jamás serán confundidos. Quantas promessas temos na Bíblia ¿Cuántas promesas tenemos en la de Biblia que devemos olhar para o Senhor? de que debemos mirar al Señor? Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu. Después de decir estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, depois de compartilhar tantas coisas, después de compartir tantas cosas, devemos aprender a levantar os nossos olhos aos céus. debemos aprender a mirar con nuestros ojos a los E cielos. devemos ajudar os filhos de Deus também a levantar os seus olhos aos céus. Y debemos ayudar también a los hijos de Dios a levantar sus ojos. a Quando los Jesus levanta os seus olhos aos céus, Cuando Jesús levanta sus ojos a los a cielos, primeira palavra que sai da sua boca la primera palabra que sale de su boca é Pai. es Padre. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Somente nos relatos de João, o apóstolo, Solamente en los relatos de Juan el apóstol, a palavra Pai aparece cerca de 100 vezes. la palabra Padre aparece 100 veces. Isso não é maravilhoso? Eso no es maravilloso, Porque ele vai dizer que revelou o seu nome, o nome
de Deus aos homens. Porque Él va a decir que Él reveló el nombre de Dios a los hombres. E como ele revela o nome de Deus aqui? ¿Y cómo Él revela el nombre de Dios aquí? Como Pai, Como Padre, como aquele que está presente, como aquel que está presente, como aquele que está cuidando. como aquel que está cuidando. Então Jesus diz: Pai, é chegada a hora. Entonces Jesús dice, Padre, ha llegado la hora. Ele não foge da sua hora, Él no huye de su hora, mas também não acelera o processo. más tampoco acelera el proceso. Ele realmente estava sendo guiado pelo Pai. Él realmente estaba siendo guiado por su E Padre. a sua oração é: glorifica o teu filho, Y su oración es, glorifica a tu Hijo, para que o filho glorifique a ti. para que también el Hijo te glorifique a ti. Essa deve ser a nossa oração, Esa debe ser nuestra oración, de que possamos orar ao Pai, que podamos orar a nuestro Padre, para que Ele nos capacite, para que Él nos capacite, para que possamos glorificá-lo. para que podamos glorificar. Hoje as pessoas estão procurando saber como escapar, Hoy las personas están queriendo saber cómo escapar, como fugir, cómo huir, ou como ter uma vida durar mais tempo aqui, o cómo tener más tiempo aquí, uma vida próspera, una vida próspera, uma vida sem problema. una vida sin problemas. Mas nós não somos chamados para escapar nem para fugir. Mas nosotros no somos llamados a escapar o a huir. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Nosotros somos llamados para glorificar a Dios. Então a oração de Jesus é que ele pudesse receber essa capacitação do Pai, Entonces la oración de Jesús es que Él pudiera recibir esa capacidad del Padre, para poder glorificar o Pai. para poder glorificar al E Padre. ele sabia que ia para a cruz. Él sabía que iba para la cruz. E diz: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, Así como le diste autoridad sobre toda carne, a fim de que ele conceda a vida eterna. para que dé vida eterna a todos los que le diste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Nós temos tanto que aprender com o nosso mestre, Nosotros tenemos que aprender tanto de nuestro Maestro, porque ele está dizendo que recebeu a autoridade do Pai sobre toda a humanidade. porque Él está diciendo que Él recibió la autoridad del Padre sobre toda carne. Mas qual era o propósito dessa autoridade? Para quê? Mas ¿cuál era el propósito de esa autoridad? ¿Para qué? Era para conceder vida eterna. Era para dar vida eterna. Mas o que é a vida eterna? ¿Mas qué es la vida eterna? A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. La vida eterna es pues que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Como também, inclusive, precisamos considerar o verdadeiro sentido de autoridade espiritual. Cómo es importante también considerar el verdadero sentido de autoridad espiritual. Porque só há autoridade espiritual quando se conhece a Deus. Porque solo hay autoridad espiritual cuando se conoce a Dios. E só é legítima autoridade espiritual Y solo hay una legítima autoridad espiritual quando as pessoas estão sendo levadas também a conhecer a Deus. cuando las personas están siendo llevadas también a conocer a Dios. Elas não estão sendo levadas a seguir um homem ou uma liderança. Ellas no están siendo llevadas a seguir un hombre, un liderazgo. A verdadeira autoridade não atrai pessoas a si. La verdadera autoridad no atrae a las personas para sí. Não é uma autoridade para se autopromover ou controlar. No es una autoridad para autopromoverse o A controlar. autoridade é o resultado de ter os olhos voltados para os céus La autoridad es el resultado de volver nuestros ojos a los e cielos, conhecer a comunhão da Trindade conocer la comunión de la e Trinidad convidar as pessoas não para si, mas para essa comunhão. y convidar a las personas no para nosotros, sino para esta comunión. Então esse princípio de autoridade leva aqueles que realmente foram chamados para servir. Entonces, este principio de autoridad lleva a las personas que han sido llamadas realmente a servir, Para ser escravos e servos dos irmãos. para ser esclavos y siervos de los hermanos. Quando nós encontramos esses irmãos que receberam autoridade, Cuando nosotros encontramos sus hermanos que recibieron autoridad, nós não encontramos uma opinião própria deles. nosotros no encontramos la opinión propia de ellos. Assim como Jesus falou que ele era o bom pastor Así como Jesús habló que Él era el buen pastor e ele era a porta, y Él era la puerta, todos aqueles que são pastores todos aquellos que son pastores também são portas. también son puertas. Quando as ovelhas chegam até eles, Cuando las ovejas llegan hasta ellos, não encontram eles em si, no encuentran a ellos, en mas sí, uma porta que conduz aos céus. mas una puerta que conduce a los E cielos. nós encontramos o trono de Y Deus. nosotros encontramos el E trono aí de está a Dios. comunhão da Trindade. Y ahí está la comunión de la Você percebe que diferença que é isso? Usted se da cuenta de la diferencia Porque que es nem, esto. nem mesmo Jesus quis controlar as pessoas. Porque ni siquiera Jesús quiso controlar a las E os personas. últimos momentos da sua vida, Y en los últimos momentos de su vida, ele está ensinando os discípulos a ter os seus olhos voltados para os Él céus está enseñando a sus discípulos
discípulos a volver sus ojos a los e não cielos temer o que viria depois, y no temer lo que viene mas después, permanecer nessa comunhão da Trindade. más permanecer en esta comunión de la Trinidad. E esta é a vida eterna, Y esta es la vida eterna. que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has É enviado. interessante que o sentido no grego de conhecer Es interesante que en el sentido del griego en conocer é relacionamento. es relacionamiento. Claro, precisamos conhecer doutrina. Claro, necesitamos conocer la O doctrina. que seria de nós sem as verdades de Deus, a verdade objetiva de Deus? ¿Qué sería de nosotros sin la verdad objetiva de Dios? Mas o propósito da doutrina é nos introduzir nesse relacionamento. Mas el propósito de la doctrina es introducirnos en una relación. Então ele segue dizendo: eu te glorifiquei na terra, Entonces sigue diciendo, yo te he glorificado en la tierra. realizando a obra que me deste para fazer. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ele ainda não morreu, Él aún no ha muerto, mas ele se vê morto. mas él ya se ve muerto. Mas a obra maior Mas la obra mayor não era simplesmente morrer, no era simplemente morir, mas era trazer essa comunhão da Trindade para a terra mas era traer la comunión de la Trinidad para la e tierra introduzir os seus discípulos a essa comunhão. e introducir a los hombres, a sus discípulos a esta comunión. Precisamos perceber o espírito de João. Necesitamos percibir el espíritu de Juan. Ele está gastando tempo em todas as suas cartas e seus escritos, Él está dedicando tiempo en todas sus cartas y escritos, mostrando que o propósito maior mostrando que el propósito mayor era trazer aquela comunhão da Trindade para a terra era traer aquella comunión de la Trinidad para la tierra e introduzir os homens nessa comunhão. e introducir a los hombres en esa A comunión. salvação não tem um fim em si mesmo. La salvación no tiene un fin en sí mismo. Deus realmente busca encher a terra com a sua glória Dios realmente busca llenar la tierra con su por gloria meio da comunhão do Espírito Santo por medio de la comunión del Espíritu no Santo meio do seu povo. en medio de su pueblo. Poderíamos considerar que o que é a igreja? Podríamos considerar qué es la iglesia. A igreja é a extensão da comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo La iglesia es la extensión de la comunión del Padre con su Hijo y el Espíritu Santo por meio de homens regenerados que estão tendo os olhos nos céus. por medio de hombres regenerados que están teniendo sus ojos en los cielos. Ô irmãos, quanto descanso encontramos aí. Ay, hermano, cuánto descanso encontramos en esto. Quando perdemos a visão dos céus, Cuando perdemos la mirada de los cielos, é como que perdemos o fluir da comunhão, es como que perdemos el fluir de la comunión, porque passamos a olhar para outros lugares. porque comenzamos a mirar para otros E aí os lugares problemas começam a se multiplicar. y ahí los problemas se van a multiplicar. Uma vez Jesus fez uma pergunta aos homens, Una vez Jesús hizo una pregunta para los hombres que homem nenhum poderia responder. que ningún hombre podría responder. Que dizem os homens ser o filho do homem? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque ele já havia falado que ninguém conhece o Pai senão o Filho, Porque él ya había hablado que nadie conoce al Hijo sino el Padre, e ninguém conhece ao Pai senão o Filho. que nadie conoce al Hijo sino el Padre, É, nadie conoce é al isso aí. Padre sino el Hijo. Que bom que você, Pablo. Ninguém podia responder quem é de fato o Filho, Nadie podía responder de hecho quién era el Hijo, a menos que tivesse revelação do Pai. a menos que tuviera una revelación del Padre. Então ele pergunta aos discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? Y entonces él pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Então Pedro fala quem ele era, Entonces Pedro habla, ¿quién que era ele él? era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E Jesus diz que bem-aventurado era ele, Entonces Jesús dice que bienaventurado era él, Simão Barjona, Simón hijo de Jonás, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. porque no fue carne ni sangre quien te lo reveló, sino mi Padre. Agora que está en imagina los isso, cielos. Jesus faz uma pergunta aos homens que os homens não podem responder. Ahora imagine esto, Jesús hace una pregunta a los hombres que no pueden responder. Parece que ele está, na verdade, provocando a comunhão da Trindade chegar até os homens. Parece ser que él está provocando la comunión de la Trinidad llegar a los hombres. Porque ele faz uma pergunta e o Pai responde, Porque él hace una pregunta y el Padre responde, mas responde por meio dos homens. pero responde por medio de los hombres. E isso é a igreja. Y eso es la iglesia. É o Pai conversando com o Filho, El Padre conversando con el o Hijo, Filho conversando com o Pai, el Hijo conversando con el por Padre, meio daqueles que ele chamou para essa comunhão. por medio de aquellos que él llamó a esa comunión. Isso é a igreja. Eso es la iglesia. Ah, mas temos que ter os olhos voltados para os céus. Pero necesitamos tener los ojos dirigidos hacia el Porque cielo. se começarmos a olhar para outras coisas, Porque si miramos comenzamos a mirar otras cosas, perdemos o diálogo da Trindade. perdemos el diálogo de la Trinidad. Ah, e agora nós vamos conversar
começar opinião de homem com opinião de homem. Y ahora vamos a comenzar a hablar opinión de hombres con opiniones de otros E hombres. então as trevas cobrem todas as coisas. Entonces las tinieblas cubren todas las cosas. Porque essa é a obra do inimigo. Porque esta es la obra del enemigo. Tirar os nossos olhos dos céus Quitar nuestros ojos de los cielos para vermos uns aos outros. para vernos los unos a los otros. Ah, irmãos, quão importante é isso, irmãos. Ay, hermanos, cuán importante es esto. Então continua o texto dizendo, Entonces el texto continúa diciendo, verso 5, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Puxa vida, que glória seria essa? Hermanos, qué gloria sería esta. Porque pelo contexto de todo o Evangelho de João e suas cartas, Porque en el contexto del Evangelio de Juan y todas sus cartas, a glória é o gozo da comunhão da Trindade. la gloria es el gozo de la comunión de la O Trinidad. Filho não tinha outra expectativa, El Hijo no tenía otra expectativa, nem tampouco o Pai. ni tampoco el Padre. É isso que Jesus está pedindo, Es esto que Jesús está que pidiendo, houvesse essa abundância dessa comunhão, que hubiese esa abundancia de esta comunión. porque era esta comunhão cheia de gozo que o capacitaria a ir para a cruz. Porque era esta comunión llena de gozo lo que lo capacitaría para ir a la cruz. E é esse gozo da comunhão da Trindade entre nós Y es este gozo de la comunión de la Trinidad entre que nosotros nos capacita a passar toda a tribulação aqui na Terra. que nos da la capacidad de pasar toda tribulación aquí en la tierra. Não adianta alguém querer ser especialista em anticristo, tribulação, dragão, qualquer outra coisa. De nada sirve que alguien sea especialista en Anticristo, el dragón y todas estas Se cosas. você não tiver os olhos voltados aos céus, Si usted no tiene sus ojos dirigidos a los cielos, jamais poderemos vencer qualquer coisa. nunca podremos vencer cualquier cosa. Precisamos desse gozo, estarmos cheios do gozo. Necesitamos estar llenos del gozo. O fogo que estava dentro do espírito de Policarpo, El fuego del Espíritu Santo que estaba dentro de Policarpo, o gozo que estava nele, el gozo que estaba en él, era maior do que o fogo que queimava a sua carne Era no dia que ele maior. foi queimado. era mayor que el fuego que consumía su carne el día que él fue A quemado. alegria da comunhão dele com o Pai La alegría de la comunión de él con el Padre era muito maior do que a dor do fogo que consumia a sua carne. era mucho mayor que el dolor que consumía su carne. Aqueles leões na arena perseguindo e matando os cristãos. Aquellos leones en la arena persiguiendo y matando a los Não cristianos era maior do que o gozo que repousava sobre eles. no era mayor que el gozo que reposaba sobre ellos. Quando Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem que se levantou para recebê-lo, Cuando Esteban vio los ojos abiertos y al Hijo del Hombre levantándose para ele estava recibirlo, olhando para os céus. él estaba mirando para el cielo. E as pedras que chegavam até ele Y las piedras que llegaron para él não foram suficientes para tirar a sua visão do trono. no fueron suficientes para quitar su visión del Oh, irmãos, então a visão gloriosa do Senhor. Ay, hermano, entonces la visión gloriosa del Señor. É a isso que nós somos chamados. Es a eso que somos llamados. E é isso que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Y esto es lo que nos capacita para hacer la voluntad. Mais do que isso, é essa visão que vai nos manter juntos. Y más que esto, es esta visión la que nos va a mantener juntos. É ela que nos corrige. Ella es la que nos corrige. É ela que nos leva a amar profundamente uns aos outros. Es ella la que nos lleva a amar profundamente. E quando a nosotros começamos a los otros. ver Cristo nos irmãos, Y cuando comenzamos a ver a Cristo, nos en los unimos hermanos, porque vemos Cristo. nos unimos porque vemos a Cristo. E agora, quando encontramos a vontade de Deus em qualquer filho de Deus, Entonces ahora cuando encontramos la voluntad de Dios en cualquier hijo de nós Dios, queremos apoiar e fortalecer, nosotros queremos apoyar y fortalecer. porque isso é a comunhão do corpo de Cristo. Porque esta es la comunión del cuerpo de Que Cristo. coisa maravilhosa quando temos nossos olhos voltados aos céus. Qué cosa maravillosa cuando tenemos nuestros ojos dirigidos a los cielos. Porque quando temos os olhos aos céus, passamos a ver o que é dos céus na vida dos irmãos. Porque cuando tenemos los ojos dirigidos al cielo, pasamos a ver lo que hay del cielo en nuestros hermanos. O versículo 6 diz: Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. En el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. E o nome aqui é revelar a Deus como Pai, Y el nombre aquí es revelar a Dios como Padre, a paternidade de Deus. la paternidad de Dios. Isso é muito glorioso. Esto es muy glorioso. Paulo disse em Efésios 3:14: Pablo dice ahí en Efesios 3:14, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai,
Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, de quem toda família nos céus e na terra toma o nome. de quien toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre. A palavra família ali vem da origem do grego, que é pater, La palabra familia viene de una palabra en griego que significa patria, que significa paternidade. que significa Que paternidad, todas as famílias descendem dessa paternidade do Pai. que todas las familias descienden de esa paternidad del Padre. Os céus é como uma casa grande que Deus revela a sua paternidade. Los cielos son como una casa grande donde Dios revela su paternidad. E a igreja também é sua família. Y la iglesia también es su E familia. agora ele espera que nós possamos viver como igreja como uma família. Y ahora Él espera que podamos vivir como iglesia, como una familia. E possamos ter os nossos olhos também aos céus. Y podamos tener nuestros ojos. Então ele segue o texto, que ele fez esses discípulos conhecer o nome do nosso Deus. Y que Él hizo conocer a sus discípulos el nombre de Dios. Essa é uma revelação gloriosa, irmãos. Esta es una revelación gloriosa, hermanos. Verso 7, agora ele reconhece que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Verso 7, ahora Él reconoce que todas las cosas que le han dado vienen de Él. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Dice, porque yo les he transmitido las palabras que me diste. Palavras aqui é rema. Palabras aquí es rema. São palavras reveladas para aquele tempo, Son palabras reveladas para aquel tiempo, para levar os discípulos a conhecer o Pai. para llevar a los discípulos a conocer al Padre. E eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Y ellos recibieron las palabras que me diste de ti y supieron que tú me enviaste. Às vezes pensamos que, digamos, as pessoas às vezes insistem, eu tenho uma palavra de Deus. A veces uno escucha decir a las personas, yo tengo una palabra de Eu Dios, tenho uma palavra revelada para esse tempo. yo tengo una palabra revelada para este Mas tiempo. quando você vê as palavras que Jesus recebeu de revelação do seu Pai, Mas cuando usted ve las palabras que Jesús recibió de revelación de su Padre, você vai ver que ele está dizendo, eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. mas Él dice que ellos reconocieron que salieron de ti y que tú me enviaste. Ou seja, que as palavras que o Filho teve como rema ou como revelação O sea, las palabras que el Hijo tuvo como rema o como revelación foram palavras para revelar essa comunhão da Trindade fueron palabras para revelar esa comunión de la e Trinidad atrair os seus discípulos para essa comunhão. y atraer a estos discípulos para la comunión. Devemos testar quando alguém reivindica uma autoridade própria. Debemos probar cuando alguien quiere reivindicar una autoridad propia. Quando alguém insiste que ele tem uma palavra de Deus para nós nesse tempo. Cuando Él insiste que Él tiene una palabra de Dios para este tiempo. Para onde você está olhando? ¿Para dónde eso nos está dirigiendo? Para onde você quer que nós venhamos a olhar? ¿Para dónde usted quiere que nosotros vayamos? E para onde essas palavras estão nos levando? ¿Para dónde nos están llevando estas palabras? Você lembra que Jesus falou que quando o Espírito Santo fosse enviado, ¿Usted recuerda que cuando el Espíritu Santo fuese enviado, Jesus falou que ele não falaria nada de si mesmo. Jesús dijo que Él no hablaría nada por sí mismo? Ele é Deus, Él es Dios, mas não falaria nada de si mesmo. mas no hablaría nada de sí E mismo. quando ele fala algo, Y cuando Él habla é algo, para glorificar o Filho. es para glorificar al Hijo. Então devemos considerar que é uma distração perigosa. Entonces debemos considerar que es una distracción peligrosa Qualquer movimento cualquier movimiento que nos tira dos olhos nos céus, que nos quite la mirada de los cielos, que nos tire da visão de Cristo, que nos quite la visión de que Cristo, não promove essa comunhão da Trindade entre nós. que no promueva la comunión de la Trinidad entre Para nosotros. isso nós somos chamados, Para eso nosotros para a somos llamados, comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. para la comunión de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de O Dios. verso 9 diz, é por eles que eu peço. El verso 9 dice, yo ruego por ellos, Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque são teus. porque tuyos son. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. E neles eu sou glorificado. Y he sido glorificado en ellos. Ou, irmãos, devemos ter temor de não nos mover ou fazer qualquer coisa que não glorifique o Filho de Deus. Hermanos, debemos tener cuidado y no hacer cualquier cosa que no glorifique al Hijo de Já Dios. não estou no mundo. Ya no estoy en el mundo. Claro, ele estava no mundo.
Claro, Él estaba en el mundo, mas com essa prerrogativa de que ele estava junto com o Pai. mas con esta prerrogativa de que Él estaba con el Padre. Ele falou para Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu, que está no céu. Él habló para Nicodemo, ninguno vio al Padre sino aquel que descendió del cielo, que está con el Padre. E assim era Jesus. Y así era Jesús. Ele estava trabalhando na terra, Él estaba trabajando aquí en la tierra, mas sempre com seus olhos nos céus. mas siempre con sus ojos en los cielos. É isso que o Senhor espera de nós. Es esto aquello que el Señor Oh, espera de irmãos, nosotros. assim o medo se dissipa. Oh, hermanos, así el miedo se disipa. Nós podemos estar cheios de gozo e de confiança. Nosotros podemos estar llenos de gozo y de confianza. Podemos honrar o Senhor nesse tempo. Podemos honrar al Señor en este É essa visão gloriosa de Cristo glorificado Es esta visión gloriosa de Cristo que glorificado vai nos manter juntos como rebanho. que nos va a mantener juntos como un rebaño. Segue o texto dizendo: El verso sigue diciendo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guarda-os em teu nome. Guárdalos en tu nombre. Precisamos lembrar que Ele é o nosso Pai Necesitamos recordar que Él es nuestro Padre e que nós somos irmãos. y que nosotros somos hermanos. O que nos mantém unidos? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Temos muitas diferenças, Tenemos muchas diferencias, mas a filiação nos mantém unidos. mas el ser hijos nos mantiene unidos. E às vezes as pessoas esquecem desse fundamento essencial. Y a veces las personas se olvidan de este fundamento esencial. A história da igreja mostra muitas crises que aconteceram, La historia de la iglesia muestra muchas crisis que han sucedido, mas os puritanos herdaram algo dos pais da história da igreja, mas los puritanos heredaron algo de los padres de la historia de la e iglesia. eles diziam: nas coisas essenciais, unidade, Y ellos decían, en las cosas esenciales, unidad. nas não essenciais, flexibilidade, En las no esenciales, flexibilidad. sobretudo o amor. Pero sobre todo, el amor. As coisas, assim, o que nos mantém unidos é lembrar do nome do Pai. Lo que nos mantiene unidos es recordar el nombre de nuestro Padre. E quando olhamos para isso, temos as verdades essenciais. Cuando comenzamos a mirar esto, tenemos las verdades E aí esenciales. temos a questão da filiação, Y ahí tenemos la cuestión de la filiación. porque somos filhos de Deus. Porque somos hijos de Dios. Jamais deveremos nos separar por coisas não essenciais. Jamás deberíamos separarnos por cosas que no son Se esenciales. qualquer coisa que não é essencial está roubando a nossa unidade e a comunhão, Si cualquier cosa que no es esencial está robando nuestra unidad y podemos comunión, ter certeza que isso é obra do inimigo, não é obra de Deus. podemos tener seguridad que eso es obra del diablo y no es obra de Dios. Nós temos 3 filhas Nosotros tenemos 3 hijas que não parece que são irmãs. que no parecen que son Nem hermanas, exteriormente, nem por aspecto de personalidade, nada. ni exteriormente, ni por su personalidad, ni nada. Se fossem centrar a vida delas em coisas não essenciais, Si fuésemos a mirar la vida de ellas en cosas no esenciales, nunca poderiam andar juntos. nunca podrían estar juntos. Mas elas nunca se separaram, Mas ellas nunca se separaron, porque sempre se lembraram que são filhas do mesmo pai e da mesma mãe. porque siempre recordaron que eran hijas del mismo padre E de la essa misma madre. consciência de que são filhas e irmãs Y esa conciencia de que son hijas y hermanas sobrepõe as diversidades se sobrepone a las diferencias e mantém elas unidas apesar da diversidade. y las mantiene unidas a pesar de la diversidad. Quando eram pequenas, brigavam por qualquer coisa, Cuando eran pequeñas peleaban por cualquier cosa, mas agora estão rindo quando lembram das coisas de criança. mas ahora se ríen cuando recuerdan aquellas cosas. E que elas son se lindas. amam mais e procuram servir em amor umas às outras. Y ellas ahora se aman más y se procuran servir las unas a las otras. Quando somos meninos na fé, Cuando somos pequeños en la fe, nós brigamos por qualquer coisa. nosotros peleamos por cualquier cosa. E queremos levar os outros filhos de Deus também a pelejar. Y queremos también llevar a los otros hijos de Dios a pelear. Porque nós vemos Deus como soberano, como tantas outras coisas. Porque nosotros vemos a Dios como soberano y otras cosas. Mas esquecemos que Ele é nosso Pai. Más olvidamos que Él es nuestro Padre. E o Pai nos quer juntos. Y nuestro Padre nos quiere juntos. Você lembra do Salmo 133? Se recuerda el Salmo 133. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos. Ah, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos. Esse é o coração de Deus Ese falando. es el corazón de Dios E hablando. termina o texto dizendo que ali Ele ordena a bênção e a vida para Y sempre. termina
verso diciendo que allí Dios envía bendición y vida eterna. Quando nós estamos juntos como filhos do mesmo Pai. Cuando nosotros estamos juntos como hijos del mismo Padre. Quando nós mantemos os olhos nos céus e não nas diversidades ou nas diferenças. Cuando nosotros mantenemos nuestros ojos en el cielo y no en las diferencias. Então a igreja se torna a habitação da Trindade. Entonces la iglesia se vuelve la habitación de la Trindade. Ali ele ordena a bênção e a vida para sempre. Allí él envía bendición y vida eterna. Hoje carecemos tanto de bênção. Hoy nos falta tanto la bendición. Falta tantas intervenções de Deus na terra. Faltan tantas intervenciones de Dios aquí en la tierra. Porque os filhos de Deus estão separados. Porque los hijos de Dios están separados. Quando você olha esse salmo, diz que o óleo desce, assim como desce sobre a cabeça de Arão e sobre a barba e chega até as orlas das suas vestes. Y así cuando usted mira el salmo dice que el aceite desciende sobre la cabeza de Aarón, sobre sus barbas y cubre todas sus vestiduras. Assim acontece quando a igreja está debaixo do encabeçamento de Cristo. Así sucede cuando la iglesia está bajo el señorío de Cristo. Os filhos de Deus habitam juntos. Los hijos de Dios habitan juntos. Ninguém tem unção de si mesmo. Nadie tiene unción por sí mismo. Só o Filho de Deus é ungido como sumo sacerdote. Solo el Hijo de Dios es el ungido como el Quando nós estamos debaixo desse senhorio, cuando estamos debajo de ese señorío, então essa unção vai derramando também até nós. Entonces esa unción va pasando hasta e enche a todos nós. E llena a todos. Mas quando nós perdemos essa base da unidade, mas quando nosotros perdemos la base de la unidad, perdemos também a unção. Perdemos también la unción. Perdemos a habitação. Perdemos también la habitación. Perdemos a bênção e a vida. Perdemos la bendición y la vida. E o que temos? ¿Qué es lo que tenemos? Pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Divisões. División. Muita opinião. Mucha opinión. E quando vamos considerar as coisas, Y cuando vamos a considerar las cosas, tudo surgiu todo surgió porque deixamos de olhar para os céus. porque dejamos de mirar al cielo. E passamos a examinar muitas outras coisas. Pasamos a mirar muchas otras Você está cosas. percebendo essa oração tão maravilhosa? ¿Se está percibiendo esta oración tan maravillosa? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Verso Cuando 12. estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Como Jesus os guardava? ¿Cómo Jesús los guardaba? Ele os guardava no nome do Pai. Él los guardaba en el nombre del Padre. Como aqueles irmãos que têm vocação para o pastoreio, Como aquellos hermanos que tienen vocación para el pastoreo vai poder apacentar o rebanho de Deus. van a poder apacentar el rebaño de Dios. Aqui Jesus mostra, Aquí Jesús muestra, é no nome do Pai, en el nombre del é Padre, conduzindo os irmãos ao Pai, es conduciendo a los hermanos al Padre, mas não deixar que qualquer coisa roube esse chamamento. mas no dejar que cualquier cosa robe. Se este tem algo llamamiento. que os filhos de Deus precisam é conhecer o Pai, Si tienen algo que los hijos de Dios necesitan es por conocer meio al do Padre, Filho, por medio de su Hijo. e aí pela unção do Espírito Santo. Y ahí por la unción del Espíritu Santo. Quando realmente estamos focados nisso, Cuando estamos realmente enfocados o en Espírito Santo nos enche, el Espíritu Santo nos llena, porque o ministério do Espírito é glorificar o Filho. porque el ministerio del Espíritu es glorificar al Hijo. E diz assim que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, final do verso 12. Y dice así que esto se cumplió para que se cumpliese la Escritura. Versículo 13, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Se você observar as palavras de João, Si usted observa las palabras de Juan, você vai encontrar palavras-chave: usted va a encontrar palabras claves. vida, verdade, Vida, verdad, luz, luz, comunhão, comunión, mas também gozo. mas también gozo. Quando realmente estamos seguindo o Evangelho, Cuando estamos realmente siguiendo el Evangelio, que está nos introduzindo a essa comunhão. que nos está introduciendo a esta comunión, O Evangelho são as boas novas de alegria. el Evangelio son las buenas nuevas de alegría. E João está sempre mostrando que quando nós estamos nesse caminho, Y Juan está mostrando que cuando nosotros estamos en este camino, nós temos esse gozo, essa alegria do Senhor. nosotros tenemos ese gozo, esa alegría. Jesus está falando o que ele está falando para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesús está hablando para que tengan su alegría completa en ellos. Sem essa alegria, Sin esta alegría, como vamos viver nesse mundo caótico?
¿Cómo vamos a vivir en este mundo caótico? O seu ministério, o seu serviço produz alegria nos seus irmãos? Su ministerio, su servicio produce alegría en sus hermanos Ou ata fardos pesados sobre as pessoas? o pone fardos pesados sobre las personas. Quando minhas filhas eram muito pequenininhas, Cuando mis hijas eran muy eu pequeñas, gostava muito de contar história e dramatizar as histórias. a mí me gustaba mucho contarles historias y dramatizarlas. E uma vez eu levei elas para um campo que tinha muitas árvores. Y una vez llevé a ellas a un campo que tenía muchos árboles. E eu contei uma história e dramatizei com tanta força. Y yo una vez conté una historia y dramaticé con tanta fuerza Elas ficaram apavoradas. que ellas quedaron aterrorizadas. Para elas, aquele campo se tornou uma selva cheia de leões e índios que iam devorar elas. Para ellas ese campo se volvió una selva llena de leones que iban a devorarlos a ellos. Elas nunca mais viram os pássaros, as flores, os rios e a beleza da. Ellas Da nunca naturaleza. más vieron los pájaros, las flores y las bellezas de la naturaleza. Porque eu levei elas a focar no negativo. Porque yo llevé a ellas a enfocarse en lo negativo. Eu me arrependi disso, demorou tempo para consertar. Yo me arrepentí, eso demoró tiempo para arreglarse. Às vezes somos assim como servos de Deus. A veces somos así como siervos de Dios. Cometemos um terrorismo mental nas pessoas. Cometemos terrorismo mental. As pessoas perderam a alegria da comunhão do Evangelho. Las personas perdieron la alegría y la comunión del Evangelio. Elas deixaram de crer na soberania de Deus, que Ele está no controle. Ellas dejaron de creer en la soberanía de Dios que les está en el control. Elas agora estão com medo. Ellas ahora están con miedo. Nós precisamos de irmãos que tenham seus olhos voltados para os céus. Nosotros necesitamos que los hermanos, o de esos hermanos que están con los ojos dirigidos hacia el E Señor. precisamos de irmãos que nos mantêm juntos e nos encorajam uns aos outros. Y necesitamos hermanos que nos mantengan juntos y nos animen los unos a los otros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Dios tenga misericordia. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco. Agora a palavra aqui é Logos. Ahora aquí la palabra es lo. É toda a palavra de Es Deus. toda la palabra. Não podemos ter preferência por algumas partes da verdade. No podemos tener preferencia por algunas partes de la verdad. Nós devemos realmente amar toda a verdade de Deus. Nosotros debemos realmente amar toda la verdad de Dios. Não peça que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Presta atenção nisso. Mire y preste atención en esto. Jesus não está dizendo para você fugir do mundo. Jesús no le está diciendo a usted huya del mundo. E nem sequer pediu o Pai para tirar eles do mundo. Ni siquiera pidió al Padre que los saque a ellos del mundo, Mas orou para que eles fossem guardados do mal. mas oró para que ellos fuesen guardados. E agora ele continua orando para que eles conhecessem a comunhão deles, do Pai, do Filho e do Espírito. Y ahora continúa orando para que ellos conozcan la comunión del Padre y del Hijo. Porque ele quer enviar os seus discípulos ao mundo, não quer que eles tenham medo do mundo. Porque Él quiere enviar sus discípulos al mundo, Él no quiere que sus discípulos E tengan. eles não são do mundo como eu não sou. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas como o Filho foi enviado ao mundo? Mas como el Hijo de Dios fue enviado al mundo, Ele foi enviado nessa consciência da comunhão com seu Pai, Él fue enviado en esta conciencia, la comunión con su sempre olhando para o Pai, siempre mirando al Padre, para levar pessoas a essa comunhão com o Pai. para llevar las personas a la comunión con el E Padre. essa comunhão com o Pai lhe deu poder e alegria para ele passar pelo sofrimento. Y esa comunión con el Padre le dio poder y alegría para pasar por medio del Quando nós sufrimiento. estamos debaixo do trono, nessa consciência da comunhão, Cuando nosotros estamos debajo del trono, con esa conciencia, Ele esa pode comunión, nos enviar cheio de alegria e poder ao mundo. Él puede enviarnos llenos de poder y con alegría. E o que vamos levar para o mundo? ¿Qué vamos a llevar para el mundo? Pregar o Evangelho com poder. Predicar el Evangelio con poder. Mas um poder que liberta as pessoas e transmite alegria, boas novas da alegria. Más un poder que trae libertad a las personas y transmite la alegría. É a favor deles que eu me santifico, Es por causa de ellos que yo me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. para que también ellos sean santificados en la verdad. Não é qualquer coisa que fizermos aqui na terra que vai nos santificar. No es cualquier cosa que hacemos en la tierra lo que nos va a santificar. Houve um período da história da igreja que os monges iam para os desertos. Hubo un periodo en la historia de la iglesia donde los monjes iban para los desiertos.
E eles achavam que estariam se santificando e longe do mundo. Ellos pensaban que se iban a estar santificando lejos del mundo, Mas descobriram que o problema maior estava dentro deles. mas descubrieron que el problema mayor estaba dentro de Então ellos. alguns voltaram para a sociedade Entonces algunos volvieron para la sociedad para transmitir essa santidade que vem da verdade e da comunhão com o Pai. para transmitir esa santidad que viene de la verdad y la comunión con el Padre. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, A fim de que todos sejam um. para que todos sean uno. Você está vendo a oração do Senhor? Se está viendo la oración del Señor, Todo o nosso serviço todo nuestro servicio deve ter também essa finalidade. debe tener esta finalidad. Essa é uma oração que o Pai não respondeu totalmente, Esta es una oración que el Padre no ha respondido porque totalmente, ela depende da nossa rendição, porque esa oración, esto depende de nuestra rendición, da obediência, de la obediencia, até que sejamos um. hasta que seamos uno. Mas imagine, irmãos, nós não vamos ser um obrigando as pessoas a acreditar em tudo que acreditamos. Más imagínense, hermanos, nosotros no vamos a ser uno obligando a las personas a creer todo lo que nosotros Nós somos chamados à comunhão do Pai com seu Filho por meio do Espírito Santo. Nosotros somos llamados a la comunión del Padre con medio del Espíritu Santo. Estamos sendo aperfeiçoados na unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Estamos siendo perfeccionados en la unidad de la fe por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Mas se insistimos em outras coisas que não nos traz a esse conhecimento do Filho de Deus, Mas si insistimos en otras cosas que no nos traen el conocimiento del Hijo de Dios, vai nos gerar divisão e separação. va a generarnos división y separación. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Y como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que todos crean que tú me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que eles sejam um como nós o somos. 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Nós não temos tempo para entrar em tantos detalhes. Hermano, no tenemos tiempo para entrar en tanto. Mas você está vendo aqui a base da unidade. Mas usted aquí ve la base de la unidad. O segredo para sermos um. El secreto para Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste. yo les he dado la gloria que E a me diste. glória é essa comunhão da Trindade. Y la gloria es la comunión de Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Claro, nós estamos num processo. Claro, estamos en un proceso. Mas quanto mais conhecermos o Pai e o Filho, Mas cuanto más conocemos al Padre y al Hijo, sendo guiado na realidade da verdade de Deus, siendo guiados en la realidad de la verdad de Dios, todas as demais coisas que geram separação vão perdendo seu valor todas las demás cosas que generan separación van perdiendo e su vamos sendo aperfeiçoados na y unidade. estamos siendo perfeccionados en la unidad. A unidade é um exercício, La unidad es un ejercicio, mas isso precisa ser uma decisão no nosso coração. mas eso necesita ser una decisión, Porque Jesus orou para sermos um. porque Jesús oró para que seamos E nós devemos dar amém a essa oração. y nosotros debemos decir amén a esa oración. Mas quando falarmos amém, Mas cuando hablamos amén, o Senhor provavelmente vai falar para nós. el Señor probablemente va a hablar para nosotros. Para de olhar para o lugar errado Para de mirar para el lugar equivocado e deixa suas opiniões de lado. y deje sus opiniones de lado. Foque no essencial. Enfóquese en lo esencial. Conduz os irmãos à comunhão, Conduzca a los hermanos a la comunión, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. a fin de que sean perfeccionados en la Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. para que el mundo conozca que los has amado y también conozca que me has amado. Essa é a maior estratégia de evangelismo. Esta es la mayor estrategia de evangelismo, Porque quando nós estamos unidos nesse princípio, porque cuando nosotros estamos unidos en a este glória de principio, Deus se manifesta. la gloria de Dios se manifiesta, O poder de Deus é liberado. el poder de Dios es liberado, Uma mensagem viva está sendo transmitida. el mensaje vivo es transmitido E essa mensagem é que há pessoas transformadas que estão parecendo com Jesus. y ese mensaje es que hay personas que son transformadas y se están pareciendo a Na Jesús. verdade, Jesus está andando de novo na terra, La verdad es que Jesús se está andando de nuevo en la por tierra meio de pessoas que estão sendo habitadas por Ele. por medio de personas que están siendo habitadas por Como o Pai amou o Filho, e o Filho amou o Pai, passamos a amar uns aos outros. Como el Padre amó al Hijo y el Hijo ama al Padre, estamos pasando a amarnos los unos a los otros. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Padre, mi voluntad es que donde yo estoy también estén los que me diste. E onde estava Ele?
¿Y dónde estaba Él? Ele novamente está levando-nos a olhar os céus. Él nuevamente está dirigiéndonos a mirar los Ele cielos. está na intimidade do seio com seu Pai. Él está en la intimidad del seno con su Padre. Coisa boa quando encontramos irmãos Qué cosa buena cuando encontramos hermanos. e não estamos apenas numa casa, numa cidade, em qualquer lugar. Y no estamos apenas en una casa, en una ciudad o en cualquier lugar. Nós estamos desfrutando da comunhão do Pai com o Filho. Nosotros estamos disfrutando de la comunión con el Os Padre. pés na terra, mas o coração nos céus. Los pies en la tierra más el corazón. Se não for isso, não é comunhão. Si no es esto, no es comunión. Pai justo, o mundo não te conheceu. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Eu, porém, te conheci e também eles reconheceram que tu me enviaste. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Y les he dado a conocer tu nombre. Quantas vezes ele fala o teu nome, conhecer o teu nome. Ay, hermanos, ¿cuántas veces él habla de tu nombre, conocer su nombre? E ainda o farei conhecer, Y aún lo daré a conocer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lembrando o primeiro versículo que lemos. Recordando el primer versículo que leímos, Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus. después de Jesús decir estas cosas, levantó Jesús los ojos a los cielos. O nosso encorajamento nesses dias Nuestro mensaje para estos días é que o Senhor está nos chamando a levantar os nossos olhos aos céus. es que Jesús, el Señor, nos está llamando a levantar nuestros ojos a los cielos. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 3, Como dice el libro de Hebreos, capítulo 6. por isso, santos irmãos, Por eso, amados hermanos, participantes da vocação celestial. participantes del llamamiento Está celestial, vendo o chamamento do céu? está viendo el llamamiento del cielo. Considerai atentamente a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerar atentamente a Jesús, el sacerdote y el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Se você de fato está ouvindo a voz de Deus, Si usted de hecho está oyendo la voz de Dios, a prova de que isso é verdade la prueba de que esto es verdad é que você está sendo chamado para olhar para os céus. es que usted está siendo llamado a mirar a los cielos. E quando você é chamado é para considerar Jesus Cristo. Y cuando usted es llamado a considerar a Jesucristo, E isso transmite gozo e alegria aos que estão ao seu redor. eso transmite gozo y alegría a los E que isso están a nos su mantém alrededor. unidos. Y esto nos mantiene unidos. Isso também nos corrige das distrações. Y eso también nos corrige las distracciones. Isso vai nos encher de poder e do Espírito Santo, Eso nos va a llenar de poder y del cheio Espíritu de Santo, alegria, y llenos de gozo, para podermos enfrentar o que tivermos que enfrentar nesse tempo. para que podamos enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Não teremos medo de nada, No tendremos miedo de nada, porque estamos indo para o seio do Pai. porque estamos yendo para el seno de nuestro Padre. Que o Espírito Santo possa nos consolar cada vez mais nesse tempo. Que el Espíritu Santo nos pueda consolar cada vez más en este E assim como João, um irmão mais velho, Y así como Juan, un hermano muy mayor, que chamou os filhos de Deus naquela época para voltar à comunhão com o Pai e o que Filho. llamó a los hijos de Dios para volver a la comunión con el Que Padre. muitos entre nós nesses dias Que muchos entre nosotros estos façam días assim também. hagan así también. Tenham um espírito de paternidade, Tengan este espíritu de de paternidad, amar os irmãos, de amar a los de abraçar os irmãos, de abrazar a de los trabalhar pela restauração da unidade, de trabajar por la restauración de la unidad, apesar das diversidades e diferenças. a pesar de la diversidad y de la E mesmo quando ocorrerem pecados e divisões, y aun cuando sucedan pecados y divisiones, que não podemos nos isolar e fugir dessas pessoas, que no nos aislemos y huyamos de estas personas, mas possamos querer restaurar essas pessoas. que podamos querer restaurar a las personas. Porque imagine qual pai ficaria feliz se um dos seus filhos fosse embora de casa. Porque imagínense cuál padre quedaría feliz si alguno de sus hijos fuera de su casa, se fuera de su casa. Infelizmente, parece que a igreja é o único exército que abandona um soldado ferido para trás. Infelizmente parece ser que la iglesia es la única que abandona a los soldados heridos para atrás. Nós devemos buscar a todos. Nosotros debemos buscar a todos. Se conhecermos de fato o Pai Si conocemos de hecho al Padre e esse amor da comunhão da Trindade entre nós, y ese amor de la comunión de la Trinidad entre nosotros, iremos buscar a todos os irmãos. iremos a buscar a todos, Não nos sentiremos melhores que ninguém. no nos sentiremos mejores que nadie. Não nos sentiremos alegres enquanto esse amor do Senhor não estiver transbordando entre todos nós. No nos sentiremos alegres si el amor del Señor no está transbordando entre nosotros. Porque o Pai quer restaurar todos para essa comunhão.
Porque el Padre quiere restaurar a todos para esta comunión. Então hoje precisamos de irmãos amadurecidos como pai Entonces hoy necesitamos hermanos maduros como el e Padre irmãs como mães. y hermanas como madres. Ô, meu irmão, você errou, Ah, mi hermano, usted se equivocó. mas seu lugar é na comunhão. Mas su lugar es en la E comunión. nós estamos aqui para ajudar você. Y nosotros estamos aquí. Sim, nós vamos ter que tratar com o problema. Sí, nosotros vamos a tener que tratar con problemas. Vamos ter que enfrentar isso com a verdade. Necesitamos enfrentar esto con la verdad. Mas esse coração do Pai entre nós Más ese corazón del Padre entre nosotros não nos permitirá prosseguir alegres enquanto alguns irmãos ficaram para trás. no, así el corazón del Padre no nos permitirá sentirnos alegres cuando algunos hermanos quedaron atrás. E mesmo que alguns queiram insistir seguindo o seu próprio caminho, Aún aunque algunos quieran insistir en sus propios caminos, devemos orar como Jesus orou, debemos orar como Jesús oró, para que todos sejam um. para que todos sean. Só assim o Pai será glorificado. Solo así el Padre será E o glorificado. mundo conhecerá que Jesus Cristo foi enviado. Y el mundo conocerá que Jesucristo fue enviado. Possamos ser encorajados uns pelos outros nesses dias. Podamos ser animados los unos con los otros en estos días. Vamos orar. Vamos a orar.